Boa noite a todos, encarnados, desencarnados. É com muita alegria que eu estou aqui hoje pela primeira vez, a convite do nosso querido Márcio. Gratidão pela oportunidade de estudo, de trabalho. Eu, como ele falou, meu nome é Viviane, eu sou do Grupo Espírita Amor e Fraternidade, mas eu estou morando aqui, vai fazer 2 anos ainda. E lá no Rio de Janeiro, onde eu morava, eu fui de uma mesma casa espírita a vida inteira. Casa Espírita Eurípides Barçanufo, lá na Taquara. E lá a gente é muito ligado à música. E nós temos 3 corais nas 3 reuniões públicas que acontecem na casa, às segundas, quintas e sextas-feiras à tarde. E eu amo música, eu fazia parte dos 3 corais. Eu amo música. Então, hoje, o nosso estudo vai ter 2 músicas, uma no começo, outra no final, porque as músicas, né, não vamos rotular, as músicas espíritas, evangélicas, seja ela qual for, né, quando elas se propõem a nos passar uma mensagem, tem mensagens lindíssimas. Né? E as músicas espíritas também têm mensagens muito lindas, muito profundas. E a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre a questão do livre-arbítrio e da lei de causa e efeito, que são 2 pontos primordiais da nossa doutrina. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Então, já vou começar, como eu falei, né, com uma música que vai dar uma introdução, mas, na verdade, ela fala muito sobre essa questão de livre-arbítrio e da lei de causa e efeito. Então, vamos ouvir com ouvidos de ouvir, né, para que a gente possa entender a mensagem lindíssima que essa música nos traz.
lindíssima, né? É da nossa querida companheira Marielza Tiscati. E aí a gente vai começar a conversar, apesar dessa música resumir tudo o que a gente vai trazer hoje para vocês. Então, a gente gosta muito de começar pelo significado, pela definição das palavras. O livre-arbítrio, que quer dizer o juízo livre, é a capacidade de escolha pela vontade humana entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, conscientemente conhecidos. Por quê? As leis morais, a lei de Deus, está escrita onde? Na nossa consciência. Então, nós conhecemos, mas precisamos fazer as escolhas. Ele é uma crença religiosa ou uma proposta filosófica que defende que a pessoa tem o poder de decidir suas ações e pensamentos segundo o seu próprio desejo e crença. Então, o livre-arbítrio é isso. É a liberdade de escolha que nós temos durante toda a nossa encarnação, durante todo o nosso dia, da hora que nós acordamos até a hora em que nós vamos dormir. Peraí. Então, a questão 843 do Livro dos Espíritos traz a seguinte pergunta: o homem tem livre-arbítrio dos seus atos? Visto que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E nós não somos robôs, né? Então, penso, logo existo. Penso, logo decido. Faço as minhas escolhas como espírito imortal que sou. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis Deus que ele chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal e que a prática do bem resultasse de seus esforços e da sua vontade. Está lá no Evangelho e no Espiritismo. Claro, gente, qual seria o nosso mérito se nós não pudéssemos fazer as nossas escolhas? Se nós fomos criados simples e ignorantes, e o nosso destino é a perfeição, é a felicidade, é nós sermos, né? Tem até aquela música, um dia todos nós seremos anjos. Então, para isso, tem que ser mérito nosso. E para ser mérito nosso, nós precisamos ter essa capacidade de fazer as nossas escolhas, para que cada um, todos nós iremos evoluir. Estamos evoluindo, mas cada um a seu tempo, de acordo com esse livre-arbítrio. Livre-arbítrio e responsabilidade. O livre-arbítrio é a condição básica para que a pessoa programe a sua vida e construa o seu futuro, entendendo, porém, que os direitos, limitações e capacidades individuais devem ser respeitados pelas regras da vida em sociedade. Então, quanto mais liberdade nós temos, maior é a nossa responsabilidade, né? No princípio dos tempos, quando nós éramos ainda muito primitivos, nós não tínhamos essa capacidade que nós temos atualmente de escolha. Nossas escolhas eram limitadas. As escolhas vão aumentando a sua capacidade à medida que nós vamos evoluindo. Livre-arbítrio, plano espiritual, plano material. O livre-arbítrio existe no estado espiritual, na escolha da existência e das provas. Ou seja, quando nós vamos reencarnar, nós temos, na maioria dos casos, é claro que tem aqueles irmãos, aqueles companheiros, aqueles espíritos que ainda estão num grau evolutivo, ainda estão no grau evolutivo e que não é permitido a eles escolherem, decidirem, planejarem a sua reencarnação. Mas, quando o espírito já possui um certo grau de evolução, ele já tem esse livre-arbítrio de escolher as suas provas, que irá passar suas expiações antes de reencarnar. E no estado corporal, aqui na Terra, quando estamos encarnados,
na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos aos quais voluntariamente nos submetemos. Então, nós podemos ceder às tentações, né? Muitas vezes ao mal, ou resistir bravamente. E aí estaremos cumprindo o objetivo maior enquanto encarnados, que é o da evolução. Segundo o Espiritismo, as tribulações da existência física não são impostas por Deus ao ser humano, uma vez que o próprio espírito escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Contudo, nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nós temos arbítrio. Quanto maior o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolhas, maior a nossa responsabilidade perante o quê? As consequências. É o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito se completando sempre. O livre-arbítrio é a faculdade que permite ao homem edificar conscientemente o seu próprio destino, possibilitando-lhe a escolha na sua trajetória ascensional do caminho que desejar. Nós estamos plantando hoje, olha lá a música, que fala muito sobre isso, né? Amigo, ninguém semeia dor e colhe paz. E hoje tens o que plantaste lá para trás, mas o amanhã está em suas mãos. Então, o que já foi, já foi. É aprendizagem, é lição para quê? Para que nós nos esforcemos para não errarmos mais. Daqui para frente é outra história. Vamos esquecer o passado no sentido de não carregarmos essa culpa que não nos leva a nada, mas sim aprendendo com as experiências que nós tivemos até aqui, sempre aprendendo, né? A escola, a Terra é uma grande escola. O futuro depende do presente. Quanto mais evoluirmos moral, intelectualmente, mais teremos livre-arbítrio. Aí a gente agora vai passar um vídeo, não sei se vocês conhecem, é do canal Amigos da Luz, né? Muita gente conhece. Eles passam os ensinamentos da doutrina espírita de maneira assim bem cômica, bem leve, mas bem interessante mesmo. Então esse vídeo é bem interessante. Vamos ver.
Então, o livre-arbítrio, que são as escolhas, nos levam para dois lados, né? Ou o lado do mal ou o lado do bem. Quando ele nos leva para o lado do mal, quais são as consequências do nosso livre-arbítrio mal usado, né? Usado para o mal? Sofrimento, culpa, arrependimento. E aí a gente precisa repetir a situação para que possamos aprender realmente. É isso que nós temos feito. Quantas e quantas encarnações nós temos errado, né? Aí nós temos sofrido, afinal o planeta Terra ainda é um planeta de provas e expiações, no qual ainda há tanto sofrimento. Por quê? Por causa do livre-arbítrio mal usado, né? E nos sentimos culpados e nos arrependemos, e aí Deus é tão misericordioso e bom com a gente que ele nos dá uma nova chance de reencarnarmos para corrigirmos e para, depois de uma temporada no plano espiritual, estudando, aprendendo, pegando coragem, né, para poder reencarnarmos certos de que vamos vencer dessa vez, né? Às vezes sim, às vezes não. E aí, o livre-arbítrio voltado para o bem. Quais são as consequências? A evolução, a felicidade, o crescimento. Então, quando nós usamos bem o nosso livre-arbítrio, olha que maravilha que é para nós mesmos, né? Nós evoluímos, nós somos mais felizes, apesar da Terra ainda não ser um planeta de felicidade, mas já temos momentos mais felizes quando nós fazemos o bem e crescemos. E aí a gente vai poder alçar voos rumo a novas experiências. Se todo sofrimento e dor que causamos a outra pessoa fossem programados, não haveria responsabilidade nossa. Seria decorrente de um determinismo que anularia o livre-arbítrio. Então, não existe determinismo, a menos na reencarnação compulsória, mas isso aí é outra história, né? Não existe determinismo. Nós, quando reencarnamos, nós programamos vencer essa encarnação, sermos bons, fazermos o bem, né? Nenhuma dor, nenhum sofrimento que nós causamos a alguém, seja que nível for, está programado. Jamais, né? Então, a pergunta 851 do Livro do Espírito nos fala o seguinte: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Quer dizer que todos os acontecimentos são predeterminados? E, neste caso, o que vem ser o livre-arbítrio? A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para viver, como nós falamos, né? Que é o planejamento reencarnatório. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, né, que nós precisamos passar para poder resgatar as faltas cometidas em outras encarnações. Pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Então, aquelas provas físicas estão programadas na nossa encarnação, antes de nós reencarnarmos através do planejamento reencarnatório. Mas as provas morais, nós é que vamos, né, ver se vamos ceder, se vamos resistir, como será a nossa vida, a nossa encarnação, moralmente falando. E aí a questão 132, objetivos da encarnação. Por que nós reencarnamos, né? Para progredir, para fazer o bem sempre, para reparar os erros cometidos, né? Provas, através de provas e através das expiações. Em outras existências. Ninguém reencarna para fazer o mal, ninguém. Quando a pessoa faz o mal, infelizmente, ela está angariando para si consequências, a lei de causa e efeito, para o seu futuro.
né? Aí a música até continua, persiste, acende a sua luz, mesmo que doa. Obrigada, meu amor. E segue a direção do amor mais puro. Assim verás seus sonhos germinando no futuro. Então, você está plantando o que você vai colher no seu futuro. Ninguém reencarna para ser criminoso, ninguém. Nós temos aí exemplos, né? Um exemplo que a gente sempre lembra com muita tristeza é o exemplo de Hitler, que nasceu, que reencarnou para ser um grande líder de uma grande nação que é a Alemanha. Só que, infelizmente, todo o planejamento reencarnatório dele, ele jogou por terra, se tornou um grande criminoso e, infelizmente, até hoje se encontra no umbral. Né? E aí a gente lembra também do quê? Do Nosso Lar 2. Quem viu Nosso Lar 2, né? A maioria de nós vimos, falando exatamente sobre isso. Quantos planos eles tinham lá no plano espiritual antes de reencarnar? E quando chegaram aqui, uns conseguiram, outros fracassaram, infelizmente, né? E a questão 861 do Livro dos Espíritos fala o seguinte, que não há ninguém predestinado ao crime, e que todo crime ou todo ato qualquer é sempre resultado da vontade e do livre-arbítrio. Ninguém obriga ninguém a nada. A gente, quando a gente faz uma escolha, nós é que estamos fazendo sempre, né? E a lei de causa e efeito, a gente vai continuar falando aqui, a consequência do uso do livre-arbítrio, está tudo ligado. O conhecimento da lei de causa e efeito é bastante importante para que possamos compreender o amor de Deus. Como Deus nos ama, como Deus é infinitamente bom. Apesar de nós errarmos tanto, Ele sempre está nos dando uma nova chance. Porque Deus é bom, nos deixa plantar o que quisermos, através do livre-arbítrio. E porque Deus é justo, nós colhemos exatamente o que plantamos. Né? Ninguém semeia dor e colhe paz. Se a gente quer colher paz, nós precisamos plantar a paz. O entendimento da lei de causa e efeito nos permite compreender a justiça de Deus, como Deus é justo. Eu, inclusive, costumo falar o seguinte, que se eu não fosse espírita, desde que eu nasci, né, com 2 anos já comecei lá na evangelização, na casa de Eurípides, eu seria uma pessoa meio revoltada. Não vou mentir para vocês, não. Porque se a gente não tem um entendimento da reencarnação, né, a gente não entende essas desigualdades de todos os níveis sociais, né? Um nasce com a saúde perfeita, o outro nasce cheio de questões. Por quê, né? Somente a reencarnação nos mostra o quanto Deus é infinitamente justo. Os mecanismos de justiça são sempre detalhados. Nada escapa às leis de Deus. Tudo se processa para fazer com que o espírito se aperfeiçoe. É esse o nosso maior objetivo, né? Atingir a perfeição, a evolução, a felicidade. A justiça se processa de forma a educar o espírito, nunca no sentido de puni-lo, mas educá-lo. Não é punição, é educação. Nós mesmos, quando atingimos um certo grau evolutivo, nós queremos reparar, nós pedimos para virmos para a Terra com provas, com expiações, muitas vezes dolorosas, para que possamos reparar. E aí a gente vê as coisas acontecendo pelo mundo, meu Deus, que injustiça. Não, gente, tudo, né? Esse último agora, tão triste, essa queda do avião, né? Resgate coletivo. É claro, a dor dói, né? Porque a gente tem a teoria que a gente deixa de ter o sentimento, jamais. A gente sofre, a gente sente, a gente ora por aqueles 62 espíritos que retornaram de forma tão brutal para o plano espiritual, mas nós sabemos, e isso nos conforta de uma certa forma, que tudo está programado. Esses espíritos, muitas vezes, a gente não pode falar porque a gente não sabe, mas geralmente eles pediram para passar por essa prova, né? Por essa expiação. Nada acontece por acaso.
experiências variadas que vivemos estão relacionados com o nosso passado, sempre. Pode ser causa atual ou causa anterior de outras encarnações para as nossas aflições. A justiça e bondade divinas estão evidentes nas manifestações da lei de causa e efeito. Desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Então, tudo o que acontece tem uma causa, né? E aí a gente tem alguns exemplos do que pode ocorrer, pode, não sempre, né? Não é determinado, mas pode ocorrer. Uma pessoa, um espírito que numa encarnação fez muitos abortos, em outra encarnação pode vir estéril ou com alguma doença genital. Um espírito que foi muito ocioso, né? Muito indolente, ele pode ter dificuldade em outra encarnação de conseguir um emprego. Um espírito que teve a beleza física mal canalizada pode vir com uma doença de pele, algum problema assim. Um espírito que teve a inteligência canalizada para o mal pode vir com várias questões, necessidades especiais, né? Nós sabemos disso. O suicídio, doenças congênitas graves, pode vir ter um acidente mortal na infância para poder terminar aquele tempo que ele precisava estar encarnado e não aproveitou, né, tirando a própria vida. Tem vários exemplos, né? Por força da lei de causa e efeito, o espírito vê-se diante de provas e expiações, até atingir um grau de elevação que o libere enquanto imperfeito. Enquanto perfeito, o espírito tem como opções ser pusilânime ou resiliente, escolhendo através do livre-arbítrio. Não perseverante, o que é pusilânime, né? Não perseverante, que desiste ou se acovarda diante das vicissitudes. A primeira dificuldade a gente já desiste, né? Isso é um espírito pusilânime. E um espírito resiliente, perseverante, não desiste. Não podemos desistir nunca. A gente desanima. Tem dias que a gente desanima, mas desistir nunca, né? Faz uma oração, se liga com o plano espiritual, pede ao seu mentor, ao seu anjo da guarda, ao seu espírito protetor e segue adiante. Por mais difícil seja a circunstância que o aflija. E no Evangelho tem o seguinte texto: o homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas, que foram escolhidas por eles, né? Pela maneira de encarar a vida terrena. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição de importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros e sentir menos os seus reveses e decepções. Ele adquire, assim, uma calma e uma resignação, tão úteis à saúde do corpo como da alma, enquanto com a inveja, o ciúme e a ambição entrega-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias da sua curta existência. Então, gente, algo que faz parte disso é a gratidão. Porque a gente tem, todos nós, né, em algum momento da nossa vida, por mais que a gente lute contra isso, a gente tem a mania de reclamar. Né? Se está chovendo, a gente acorda, está chovendo, a gente reclama que está chovendo. Se está muito sol, nossa, que sol brabo. Então, vamos trocar essas reclamações por gratidão, porque quanto mais a gente agradece, tem até uma frase que fala isso, né? Quanto mais a gente agradece, mais a bênção cresce, mais coisas boas. Não é que acontecem, mas a gente repara, porque coisas boas vão acontecer sempre na nossa vida, assim como as coisas ruins, que também são importantes para a nossa evolução. Mas se a gente ficar só reclamando, a gente não vai reparar em quantas bênçãos chegam até nós. É inevitável para todos nós o fato de que vivemos invariavelmente escolhendo.
A condição primordial do livre-arbítrio é a escolha. E para que possamos viver, torna-se indispensável escolher sempre. Nossa existência se faz através de um processo de escolhas sucessivas. Eis aqui um fato incontestável da vida. O amadurecimento do ser humano inicia-se quando cessam suas acusações ao mundo. Vamos parar de botar culpa em todo mundo. Nós somos os autores da nossa história, né? Nós somos os atores da nossa peça teatral. Então, vamos assumir a responsabilidade por tudo o que nós fazemos. Aí tem a síndrome de Hard, né? Aquele desenho antigo. Ó Deus, ó céu, né? Não tinha. E aí a gente pegou uma interessante esse texto. Espírita, a culpa do obsessor. Católico, a culpa é do demônio. Umbandista, a culpa é do trabalho feito. Evangélico, a culpa é do inimigo. Ateu, a culpa é do caos do universo. Materialista, a culpa é do outro. Espiritualista, a culpa é dos astros. E o sábio, o que o sábio fala? Há uma grande chance, grande, né? Toda, da culpa ser sua, das suas escolhas, dos seus pecados, dos seus erros, né? E a conta chegou, a conta chega sempre. Então, quando a gente está passando por uma aflição, pode ter certeza que aquilo ali tem uma razão e tem um propósito maior em tudo que nos acontece. O homem é espírito antes de tudo. A Terra é a nossa escola milenária, aguardando resignadamente a nossa madureza de sentimentos. Então, nós estamos em uma escola. E, através do uso do nosso livre-arbítrio, é que nós vamos ou repetir de ano ou sermos aprovados. E nós, o que nós queremos? Lembrando com urgência de quê? De que o planeta Terra está passando por uma grande transformação de mundo de provas de expiações para mundo de regeneração. E nós, o que nós temos feito para merecermos continuar aqui neste planeta? Porque ele vai se transformar com ou sem a gente. E a gente tem feito o quê? Para merecer continuar aqui. Esses são os novos alunos. Quantos espíritos têm reencarnado, né? Ou os velhos alunos que retornam como filhos pródigos. Espíritos milenares, muitos estão vindo para tentar a sua última encarnação na Terra. Por isso que a Terra está meio bagunçada, mas não há bagunça nenhuma. É igual a nossa casa, nós que somos donas de casa. Quando a gente vai fazer uma limpeza na nossa casa, primeiro fica um pouco bagunçadinho, depois fica tudo no lugar. É isso que está acontecendo com o planeta Terra. Muitos espíritos estão tendo a última oportunidade de reencarnar aqui. E, infelizmente, não estão aproveitando. E aí não vão merecer mais continuar neste planeta. Mas porque o mal é muito escandaloso, mas, graças a Deus, o bem já existe e existe muito. E quando acontece das grandes tragédias, como aconteceu em Petrópolis, tanto outros lugares, que a gente percebe como existe o bem no mundo, graças a Deus. Lá no Sul, né, aquela catástrofe no Sul, como milhares de pessoas se mobilizaram para ajudar. Então, o bem já existe no nosso planeta, sim, graças a Deus. E está cada vez mais se expandindo. Finalidade do processo educativo: contribuir para que o ser desenvolva, na presente existência, sua perfectibilidade possível no estágio evolutivo em que se encontra. Facilitar o cumprimento da missão específica que o Espírito trouxe à Terra. Semear verdades e virtudes com vistas à eternidade. Formar sempre educadores. O homem bem educado é necessariamente um educador. E Emmanuel nos diz: se o sábio não ajuda o ignorante, a educação redundará em mentira perigosa. Então, para que a gente possa escolher de forma acertada o nosso livre-arbítrio, né? Fazer nossas escolhas através do livre-arbítrio, nós precisamos o quê? Da educação. Por isso a importância também da casa espírita,
da evangelização espírita, de nós trazermos nossos filhos, nossos netos para a evangelização, para que eles possam se preparar para usar de maneira acertada o seu livre-arbítrio e assim ter um futuro mais feliz. Quem devem ser os principais professores? A educação tem que começar no lar. Nós precisamos dar o exemplo para os nossos filhos. Eles precisam nos ver fazendo as escolhas certas para que eles façam também. A falta de compreensão da doutrina faz com que certas pessoas pensem que as crianças não devem preocupar-se com o assunto. A gente esquece que esses espíritos, muitas vezes, são mais antigos do que nós. São espíritos que têm uma trajetória milenar e precisam, sim, ser encaminhados. Graças a Deus, tem casas espíritas atualmente que desde o ventre, né, muita, a maioria, né, desde o ventre já existe evangelização, berçário, né? E nós temos grandes educadores, espíritos, missionários que vieram ao mundo nos ensinar o verdadeiro caminho a seguir, nos ensinar as escolhas que devemos fazer através do amor ao próximo, da caridade. Mais inspirador do que a teoria é o exemplo existencial, porque a palavra pode até convencer, mas o exemplo sempre arrasta. E quem é o nosso maior exemplo? Jesus, que veio ao mundo para nos ensinar o amor. Jesus não trouxe nenhuma religião. Jesus trouxe a religião no sentido de nos ligarmos a Deus. Através do quê? Do amor, da caridade, né? De ajudar ao próximo. Nas bases de todo o programa educativo, o amor sempre é a pedra angular. Jesus é o mestre por excelência. Ofereceu-se-nos por amor. Ensinou até o último instante. Fez o exemplo permanente aos nossos corações. E nos paradoxismos da dor, pregado ao madeiro ignominioso, perdoou-nos as defecções de maus aprendizes. Então, Jesus veio nos ensinar a sermos bons aprendizes, a usar de maneira acertada o nosso livre-arbítrio. Seja resiliente na condução do barco de sua vida. Use o livre-arbítrio com sabedoria, sempre. E aí a gente tem algumas questões práticas, né? O que é a nossa responsabilidade no que se refere ao uso do livre-arbítrio? Minhas palavras, minha conduta, minhas ações, meu esforço, meus erros, minhas ideias, as consequências das minhas ações. Tudo isso é responsabilidade minha, nossa. Nós não podemos culpar ninguém por isso. Nós é que escolhemos que palavra iremos usar, que conduta teremos, quais serão as nossas ações, se nós iremos nos esforçar realmente para melhorarmos, se iremos aprender com nossos erros, se iremos ter ideias que ajudem na construção de um mundo melhor e saber que tudo o que nós fazemos tem consequências para nós mesmos. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Aí a gente eu gosto muito de usar essa imagem, né? Porque a gente sempre está deixando para amanhã o que pode fazer hoje. A gente está procrastinando. A palavra é meio esquisita, mas o significado é fácil, né? É a gente deixar para amanhã o que nós precisamos fazer hoje. Então, a gente é jovem demais para pensar em Deus, para mudar, para ser uma pessoa melhor, autossuficiente demais, feliz demais, ocupado demais, cansado demais, até que, isso aqui eu não concordo muito não, né? Tarde demais. Nunca é tarde demais. Mas se nós não começarmos agora a usar o nosso livre-arbítrio da melhor maneira possível, a fazermos as melhores escolhas, talvez seja tarde demais para continuarmos aqui nesse planeta. Nosso Pai maior, Deus, sempre nos dará outra oportunidade. Mas onde será, a gente não sabe, né? Depende unicamente de nós. Livre-arbítrio, caminho para evolução. E nós, como nós temos usado
o nosso livre-arbítrio, para que possamos ter realmente um futuro melhor, para que quando nós cheguemos no plano espiritual, né, porque é assim que a gente desencarna, dizem, né, que passa um filme na nossa tela mental de tudo que a gente fez na nossa encarnação. E como será o nosso filme? Então, agora ainda é tempo. Vamos parar, pensar no que nós temos feito com a nossa vida. E para a gente pensar um pouquinho, agora mesmo, né, no que a gente tem feito, como a gente tem usado o nosso livre-arbítrio, vou pedir para o Márcio para colocar uma música que fala exatamente sobre isso. Pare para pensar. Vamos parar um pouquinho para pensar na nossa vida, nas nossas escolhas que temos feito. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Jesus nos convida ao trabalho. Então, ali só o último slide, falando sobre Jesus, né? Escolha ser feliz com Jesus. Se nós pensarmos, Jesus faria isso? Em cada ação que nós fizermos, com certeza nós usaremos da melhor forma possível o nosso livre-arbítrio. Então,
que Deus, nosso Pai maior, Jesus, nosso mestre de todas as horas, nosso amigo de sempre, que está sempre conosco, os amigos espirituais, possam nos dar força, possam nos dar coragem para nos esforçarmos cada vez mais para sermos hoje melhores do que fomos ontem e amanhã ainda melhores do que estamos sendo hoje, usando o nosso livre-arbítrio com sabedoria e com muito amor. Que Deus nos abençoe.